Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Oi, gente, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, são 15 anos trabalhando com pesquisa de tendências, principalmente no Brasil, Europa e Estados Unidos. E eu vim a vários talks aqui desde ontem, e quando eu estava pensando no que eu ia abrir a minha palestra de hoje, eu falei, eu acho que eu não vou falar nada de novo para ninguém que está aqui, porque vocês já se propuseram a estar nesse espaço. Mas o meu trabalho, para além de trazer novidade, é trazer um respiro criativo e trazer um pouco de inspiração. Porque para a gente continuar, para a gente alimentar o nosso otimismo realista, como disse o Fernando, ou a gente conseguir alimentar a nossa esperança ativa, como diz a Aline Matuja, que quem não segue já passa a seguir, por favor, porque é uma das maiores e melhores vozes quando a gente pensa no assunto de sustentabilidade aqui no país. A gente precisa de novas ideias, a gente precisa refrescar o nosso repertório, a gente precisa estar alinhado com aquilo que está sendo discutido quando a gente pensa em comportamento. E aí o nosso trabalho na Deson é também fazer isso de forma colaborativa, porque eu odeio trabalhar sozinha. A Deson é uma empresa de 10 pessoas e a gente sempre procura outros parceiros. Então, não sei quem aqui conhece o Matéria Lab, que é um dos principais bancos de materiais aqui. Opa, um monte de mãozinhas. Eba. A Carol não pôde estar aqui comigo, então vocês imaginem o holograma dela aqui comigo. Porque a gente sentou juntas no ano passado e falou, vamos fazer um report, porque a Carol vai lançar esse ano, vou dar esse spoiler, uma plataforma digital super atualizada. E eu falei, vamos fazer isso criando um estudo que pudesse reforçar a sua visão e tudo que você vem pesquisando, integrando nesse estudo materiais mais ou menos recentes que estão nascendo. E aí a gente fez isso com 3 conteúdos diferentes. A gente vai olhar para tendências socioculturais, o comportamento, a minha praia, meu ponto de partida. Vou trazer inspiração de design, que é que imagino eu que tenho muitos criativos que precisam desse respiro também. E a gente termina olhando para territórios de inovação e assim focando nos materiais e ideias que são ainda um pouco fora da caixa para a gente se manter aqui atualizado e inspirado. Quando a gente pensou num nome para esse primeiro relatório, e aí eu acho que a melhor provocação que eu recebi sobre esse nome foi quando a Yamê me convidou e ela falou, mas você acha mesmo que é tendência? Então, gente, tendência é o que várias pessoas juntas vão desenhar juntas. Eu só posso apontar caminhos. Né? A gente tem que ir junto, pegar um na mão do outro e ir construir. Como a Carol falou ontem, a galera precisa se motivar para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, design vivo veio dessa provocação não só da gente criar com materiais vivos, mas a gente manter o design vivo a partir desse olhar de biodiversidade, de bioeconomia e também, principalmente, do fato que eu adoro respirar ar puro e beber água, não sei vocês, mas acho que esse é o nosso intuito final. Então, entrando nas tendências, a gente vai começar falando por eco-otimismo, porque eco-ansiedade todo mundo já tem, né? Então, a gente agora precisa conseguir começar a trabalhar como é que a gente volta a acreditar, ter otimismo, e principalmente para os mais jovens, alimentá-los com bastante informação e insumo para a gente poder cultivar isso. E a gente sempre traz alguns sinais, depois, mais para frente, vocês vão poder baixar, para vocês procurarem as informações e entenderem aonde a gente procura esses novos comportamentos. Porque a gente está olhando um pouco de tudo para, sim, depois falar de criação, de design e de moda. Então, do que já foi discutido aqui, eu tenho até dados. O New York Times falou que os acordos climáticos representam apenas 8% nos últimos 10 anos as empresas que estão, de fato, fazendo alguma coisa em relação a isso, quando a gente pega um estudo que saiu na New York Times Magazine. Então, sim, essa sensação de que tinha muito mais e poderíamos muito mais e que a coisa está estagnada, ela é real. Então, a partir desse pensamento, o que a gente pode trazer para dentro dessa história de eco-otimismo? Primeiro, que é o que a gente apelidou de ecologia do cuidado, porque essa história de sustentabilidade, regeneração, ela está intrinsecamente conectada com a ideia do cuidado. A gente está falando sobre cuidar do próximo, cuidar da gente, cuidar da terra e cuidar dos nossos sistemas. Acho que ninguém fala de cuidado dessa perspectiva melhor que o Satish Kumar, que, graças a Deus, ainda lança livros aos 80 anos de idade e trouxe, ano de 2024, esse lugar, né, que ontem, inclusive, o Fred Gelli falou no último painel do dia, sobre a gente poder fertilizar o solo tanto
literal quanto criativo, com a nossa humanidade, a nossa humildade, e é isso que o Satish ensina. Quem ainda não conhece, um dos maiores ativistas ambientais do nosso tempo, eu recomendo. E parte da gente poder preservar esse ecotimismo é a gente olhar muito para o universo da arte, porque é ele, e Fernando estava aqui, Oscar estava aqui, que foram e migraram para essas expressões justamente porque tem uma parte dessa conversa toda que precisa passar pela inspiração e pelo sensorial, porque não é só aqui que a gente resolve os problemas. Então, a gente trouxe aqui um exemplo, por exemplo, da Scape, que foi essa instalação monumental que colocava a natureza no meio do caminho, né, colocando essas pedras incríveis, que na verdade são infláveis, mas que traz uma nova topografia para a gente poder imaginar como é que a nossa relação com o mundo natural se dá. Em épocas de inteligência artificial, a gente achou muito importante a gente reforçar o lugar daquilo que a gente chama de tecnologia original, né? Ou seja, a gente olhar para além de todos os saberes e toda a nossa ancestralidade, principalmente quando a gente pensa de Brasil, da onde a gente vai pescar as ideias de futuro. E, para mim, elas não estão necessariamente nessas super ferramentas que a gente tem hoje, que são ótimas para processar informação, mas não necessariamente para ter ideias originais, né? Porque, inclusive, ela bebe da mesma fonte. Então, não podemos ficar presos dentro do algoritmo, gente. E aí a gente trouxe exemplos de como que a gente está valorizando saberes ancestrais de outras maneiras, seja porque a gente está olhando para encontro de ciências e saberes, ou porque a gente finalmente está olhando para instituições de educação pelo um olhar regenerativo, entendendo que a gente vai ter que e deve, só vai se beneficiar de integrar isso, ou a gente olhar para o bem-estar, porque o wellness, gente, vai matar a gente, tá? Esse excesso de wellness, eu tenho um podcast só sobre esse assunto. Então, como é que a gente olha para o bem-estar de uma forma integrada, né? E aqui eu trago o TECOA, que justamente foi uma investigação sobre filosofias de bem-estar guaranis, e algo que eu acho muito potente, legado da COP30, que foi o Museu das Amazônias. Primeiro colocando isso no plural, para a gente, todo mundo entender que tem mais de uma, talvez para o brasileiro é um pouquinho mais óbvio, mas para o mundo todo pode confiar que não é. E colocando adiante as Amazônias, né, todos os territórios da Amazônia, como um palco de criatividade, de inspiração e de inovação. O terceiro e penúltimo tema, eu não sabia. Eu não sabia que o Rio Innovation Week era sobre simbiose. O primeiro estudo que eu publiquei sobre simbiose tem mais ou menos 13 anos. Então, há muito tempo que eu falo que é o perceber e acordar para a ideia de que a gente só existe em simbiose com a natureza, que a gente ia realmente se conectar com essa apocalipse climático que a gente está vivendo. Então, olhando para a vida em simbiose, a gente volta quase sempre para as bactérias e para os fungos aqui, quando a gente faz nossas pesquisas. Então, desde todos os documentários, capas, conversas sobre fungos, desde... A gente pode olhar para os materiais, a gente pode olhar para as terapias holísticas e tudo que está no meio do caminho nessa conversa sobre, né, como que as estruturas e os micélios são, de fato, a nossa, uma parte intrínseca da gente e ajudam a gente a nos compreender melhor, assim como, dentro da minha absoluta obsessão com as bactérias, a gente chega num olhar ecossistêmico também por essa perspectiva. Aqui tem um exemplo muito interessante que estuda a arquitetura vista pela perspectiva microbiana, entendendo que todo o nosso espaço impacta o nosso bem-estar, impacta o nosso ecossistema, e a gente pode olhar para isso do micro para pensar e imaginar o macro, que conecta muito com a história do eixo intestino-cérebro, porque nós somos um ecossistema, a gente não trata isso desse jeito, a gente passa muito álcool gel para matar um monte de bactéria, é super complexo, porque a gente também mata as bactérias boas, e por isso a gente hoje está estudando muito do nosso próprio corpo e desse eixo aí que coloca a gente em outra perspectiva do que é ecossistema. E eu termino trazendo um exemplo sobre como é que a gente vai reintegrar a nossa relação também com os animais e repensar esses espaços que a gente foi colocando nesse nosso delírio coletivo que eu chamo da egosofia, no qual a gente pertence a esse topo de uma cadeia imaginária em vez de parte de um ecossistema.
que foca muito mais num olhar de ecosofia, como já dizia Maffesoli. Para terminar, na biocatarse, que é onde, para mim, mora realmente as novas expressões e experiências de design, que é a gente olhar para isso não só pelo funcional, não só para a gente resolver um problema, mas também para a gente entregar encantamento, como disse meu amigo Renato Winning aqui num painel ontem, que ele falava sobre a importância da gente voltar a se encantar com as coisas, a gente surpreender, né? E como que a gente pode fazer isso. Então, eu trouxe algumas ideias aqui que são muito interessantes. O povo da moda já deve conhecer, se não conhece, já anota, porque não há ninguém mais catártico e fora da caixa do que Iris Van Herpen, criadora estilista que tem um trabalho contínuo com diversas disciplinas científicas por aí. Esse foi um desfile que ela fez em Paris. Aqui tem 125 milhões de algas bioluminescentes dentro desse vestido. Apenas como uma ideia. Óbvio que ela está trabalhando com alta costura e, portanto, com acesso a coisas muito fantásticas. Mas ela traz essa provocação sempre de que tudo é muito fantástico e, ao mesmo tempo, profundamente conectado com pesquisas absolutamente atuais. Trago aqui também o Pinkoplanktonics, que esse foi o pavilhão do Canadá, que foi a capa que vocês viram na Bienal de Arquitetura de Veneza, que justamente olha para o futuro das construções regenerativas. O trabalho é muito sobre novas formas da gente fazer impressão em 3D e da gente já colocar isso, soluções sustentáveis dentro desses espaços. Aqui ele captura carbono, por exemplo. Outra provocação que eu trago, e principalmente para o design, que é a discussão da longevidade, né? A gente vivendo num mundo absolutamente descartável, em que momento que a gente volta a falar, principalmente na moda que gira tão rápido, sobre longevidade? Frame, revista de design renomada internacional, traz isso com uma pergunta maravilhosa que eu vou deixar para vocês levarem para casa, onde ela diz o que a gente vai deixar para trás, né? Quando a gente está criando, a necessidade de criar, como que a gente vai satisfazer essa necessidade de criar e começar a pensar isso a longo prazo. E aqui já expandindo essa ideia de ecossistema, a Ecological Studio, que é um coletivo que pensa justamente sempre para uma lente ecológica, traz essa provocação de que a gente poderia imaginar a cidade inteira como um organismo vivo, para que a gente não tivesse todas essas questões, inclusive aqui no Brasil, quando a gente falou de MIS, como é que a gente não abandona, né, e começa a pensar algo que seja já autossuficiente por essa perspectiva. Biocatarse é feito para a gente sonhar, ninguém precisa pensar que isso aqui tem que ser totalmente concreto, porque a gente não começa resolvendo um problema concreto. E aí vou trazer algumas inspirações, como é que isso tudo tem virado coisas por aí, né? Ideias de design. Eu acho que o mais óbvio e mais palatável e atual é a fungimania. E eu queria trazer isso explicando que esses quadradinhos menores já são os materiais da Matéria Lab que a gente insere aqui. E trazer uma atenção que pode ser tanto do literal. Essa aqui foi uma foto que eu mesma tirei de uma vitrine da Louis Vuitton na Espanha, até algo como foi uma solução que a gente tem que tomar cuidado com a escala de Lúcia, o drink drink sem álcool mais badalado do Brasil hoje em dia, que fez a capa de micélio, agora estão tendo que repensar porque não rolou a produção, sempre vai acontecer isso. Até marcas que estão usando, né, na comunicação, no material e na essência do produto, porque também quando a gente fala de fungo, a gente está vendo um fenômeno muito grande disso como ativo. Então tem um aproveitamento integral, tem realmente um olhar muito interessante. E eu gosto muito de pensar aqui nas texturas também, porque aí a gente pode pensar que o mundo natural tem isso para trazer para a gente sempre. Tem a sensorialidade como um dos grandes valores que a tela não tem, que o AI não entrega. Quando a gente fez começou a fazer esse reporte, a Carol estava trabalhando numa exposição sobre terra. E ela chegou para mim e falou: você acha que eu estou sendo muito óbvia? Aí deu 3 meses, Regina Casé lançou o espetáculo dela sobre terra. Aí a gente começa a ver que aquilo que parece mais básico para a gente pode ser uma fonte inesgotável de inspirações. Então, para a gente olhar como que tudo que a gente vai conectar, desde um cilindro perfeito, porque ele está absolutamente polido,
até bioconstrução feita a partir de impressão 3D, ou a própria exposição da Eva Jospin, grande bordadeira francesa, que fez uma das exposições mais fantásticas em São Paulo, que aqui ela borda, esse aqui é todo feito de papel também, faz trabalho de papel, mas ela é mais conhecida pelo bordado. Ou a gente vê a própria semente do açaí virando algo fantástico, que você não sabe exatamente o que é, e que traz uma curiosidade, mais uma vez, esse desejo tátil, né? Então, pensar essa lente de algo que pode parecer tão rústico, primitivo, esperado por algo tão sofisticado e tão, com tantas expressões. E dentro dessa história toda do biocentrismo, as algas voltam, porque, eu não sei, tem mais ou menos 14 anos, eu tinha uma estagiária que ela já estava fazendo luz de vitrine feita de algas bioluminescentes. Depois a coisa morreu, e aí, de repente, eu estou vendo isso para todo lado de novo, então eu estou meio obcecada com esse tema, tanto que eu trouxe o maiô, né? O Oscar falou de Stella McCartney, que trouxe esse desfile que tinha os tecidos, com a ideia de que foram tecidos que produzem um efeito como se fosse fotossíntese, que eu não sou cientista, não vou saber explicar aqui agora, mas vocês podem depois olhar especificamente essa coleção. A gente prestar atenção naquilo que pode ser muito fantástico, muito surpreendente, texturas, formas, né? Para a gente transcender também uma coisa que é uma barreira estética ainda da expressão da moda sustentável para muitas marcas e muitos casos, e a gente conseguir olhar e falar, isso aqui é lindo, poxa, além de tudo, você não sabe, é sustentável, que maneiro. Então, como que a gente transcende isso para que a gente também possa furar bolhas e entrar em espaços que não necessariamente estão abertos a essa conversa, ou pelo menos, como o Oscar falou, não usam isso como critério de escolha, né? E aí vou falar aqui de coisas que são menos só desse lugar estético sensorial, mas que estão focados muito em como que a gente pensa inovação, né? Que é uma palavra tão batida, mas eu ainda não achei outra. Se alguém tiver uma sugestão, eu aceito. Para a gente conseguir deslocar pensamentos e olhando para um mercado geralmente ainda de coisas muito sonhadoras. Aqui deixei até as referências para vocês conhecerem um pouco mais, porque upcycling, uma palavra que está muito desgastada, eu faço muito esforço na Deson para usar o mínimo de palavras em português de inglês que eu consigo. Então, aqui eu estou querendo que a gente pense realmente como que a gente pode dar uma segunda vida. Não estou nem falando para a gente pensar em muitas vidas, vamos pensar já na segunda, já seria muito bom, né? Então, desde coisas que a gente vai pensar como uma fachada inteira, reaproveitada, mas que pode ser muito interessante, a gente olhar para materiais filtrados que a gente está estudando hoje, hoje sem precisar fazer uma seleção, sem precisar fazer uma distinção de outros materiais, até um sapato que é todo feito para você andar e ele ir se desfazendo, e com isso ele vai adubando e plantando, que obviamente é um conceito, ninguém está sugerindo que vocês saiam de casa com ele, mas como que esses conceitos podem ser provocações para a gente repensar, né? Tem vários hoje sapatos que estão estudando de semear enquanto a gente anda. Não sei se vocês já estão ligados nessa pesquisa. Então, a gente pode ir sonhando, porque é isso que vai trazer um novo fôlego e novas desculpas para a gente falar dos mesmos temas, não é mesmo? Essa coisa do eco-otimismo me trouxe muito esse desejo do ecossensorial, e aí eu amo quando a Natura bota para mim microfones em árvores, e a partir dos microfones a gente começa a criar uma música e você consegue levar as pessoas a escutarem as árvores e, com isso, conectá-las às essências e fragrâncias da marca. Ou até o Mon, que está usando vidro reciclado para fazer garrafa de champanhe. E aí ela está explicando que justamente como ele vai ser de segunda geração, vamos dizer assim, ele vai ter cores diferentes, e tudo bem as suas garrafas terem cores diferentes. Quem inventou que as garrafas de vinho tinham que todas ter a mesma cor ou a mesma, né, etiqueta idêntica? Ou esse aqui que é maravilhoso, que é um mirante para você simplesmente parar no meio da sua escalada, ou se você for dos esportes muito radicais aí, dos kicks, a pula do helicóptero, você parar e admirar a vista por 2 minutos e respirar ali, para que a gente possa reacender esse nosso desejo de estar dentro, próximo e inundado por natureza. E por último, nas ideias um pouco mais loucas, né, a gente tem esse é o meu favorito, eu queria muito que a gente resolvesse esse problema, que esse aqui é um band-aid que ele se dissolve na sua própria pele, ele tem propriedades para desaparecer.
então ele não vira lixo, isso é maravilhoso, né? Ou que a gente pode estar prestando atenção na impressão 3D de comida, ou seja, transformando resíduos alimentares em outras coisas da ordem do invisível, porque não existe lixo, não existe fora, gente, está tudo aqui. Então, como que a gente repensa isso? Trouxe também aqui uma startup de biotecnologia que está usando uma pesquisa muito profunda sobre todos os benefícios da gente pensar nas células troncos do sangue menstrual, enfim, coisas muito fora da caixa para a gente conseguir trazer soluções diferentes e terminando justamente por ficou pequenininho, mas um biodesigner que justamente ele cria a partir de feltro orgânico e falando sobre coisas que vão liberar, voltando lá para as minhas bactérias, liberar as bactérias e os fungos bons de volta através do design. Então, repopular ambientes, superfícies e etc. Ah, isso aqui não precisa, né, gente? Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Espero que tenha sido um bom respiro aqui, entre tantas conversas e pessoas incríveis, que a gente possa sempre procurar novas inspirações, sair um pouco da mesmice, não perder o fôlego, não perder a esperança e continuar criando coisas muito vivas, que deem muito desejo, muita inspiração, para que, de fato, todo esse movimento que a gente vai estar conversando aqui nesse palco tão fundamental possa chegar mais longe e a gente expandir toda essa energia criativa. Muito obrigada.